Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Galera, ex-marido de Ludmilla Faber quebra o silêncio sobre o divórcio. O pastor está sofrendo ataques nas redes sociais, sendo chamado de prostituto e de adúltero. O pastor José Antônio Lino resolveu quebrar o silêncio e revelar o verdadeiro motivo de sua separação com a pastora e cantora gospel Ludmilla Faber. Após a morte da artista, que ocorreu dia 26 de janeiro de 2022, o ex-marido passou a sofrer ataques nas redes sociais. José Antônio está sendo acusado de ter abandonado Ludmilla no meio de um tratamento dela contra o câncer, o que não é verdade, pois eles se separaram em 2014. Por conta disso, o religioso resolveu gravar um vídeo e esclarecer de uma vez por todas o que aconteceu. Acompanhe agora na íntegra o vídeo postado pelo pastor José Antônio Lino em suas redes sociais. Olá pessoal, eu venho através desse vídeo, de forma bastante consternada, trazer alguns esclarecimentos que se fazem necessários diante de tantos ataques, de tantas acusações, de tantas ações torpes de pessoas que se dizem conhecer Deus, mas que não conhecem, que se dizem conhecer a Bíblia, mas não a praticam, que estão longe de saber o que significa graça, misericórdia, perdão. Gente que tem o coração cheio de sujidades, porque Jesus certa vez disse que a boca fala do que está cheio o coração. E o que as pessoas têm dito, eu fico imaginando, se o que eu vejo saírem da boca delas é o que eu tenho visto, elas escreverem nos meus perfis, nos perfis das minhas filhas, eu imagino o quão podre são esses corações. Mas vamos esclarecer alguns fatos aqui. Se fala do meu casamento, de data de casamento, de ministério, tanta coisa. Fake news, mentindo, falando de coisas que não tem conhecimento. Então eu vou fazer rapidamente aqui uma breve descrição do que foi o meu casamento, a vivência do meu casamento e o meu divórcio. E por fim, falar um pouquinho dessa doença maligna que encerrou a voz de Ludmilla Faber. Inicialmente, eu e Ludmilla nos conhecemos ainda muito jovens. Eu tinha 21 anos e ela tinha 23 anos quando nos casamos. Após um breve período de namoro e noivado, de apenas um ano, nós nos casamos. Sempre apaixonados por Jesus, apaixonados pela missão, que era o que mais nos unia. Nós nos dispomos a estudar, a nos preparar, a buscar a melhor maneira de servi-lo. E foi por causa dessa disposição e dessa preparação e dessa graça abundante de Deus que tudo aconteceu. Que viemos a ser conhecidos, viemos a ser amados, respeitados no mundo inteiro. A voz de Ludmilla chegou ao mundo inteiro. Mas eu queria que vocês ficassem sabendo que todo esse trabalho aconteceu porque existia um coração muito apaixonado por Deus. E eu via Ludmilla madrugadas e madrugadas, prostrada, adorando ao Senhor, se enchendo de lágrimas, buscando a presença de Deus e recebendo de Deus muitas revelações. Mas para mim preciso que vocês saibam que muitas canções que Ludmilla fez, ela fez debaixo de uma inspiração de minhas pregações. Enquanto eu pregava, ela escrevia e ela recebia de Deus. Essa era uma grande parceria. E eu sempre tive uma força de trabalho muito grande. E aconteceu uma situação onde nós já éramos pastores, onde tudo guinou. Foi uma grande mudança. Ludmilla tinha um contrato com uma das maiores gravadoras do Rio de Janeiro. Era um contrato de 3 anos. Após gravarmos 2 trabalhos, ainda faltava o terceiro, porque era um trabalho por ano, um CD por ano, como se dizia antigamente.
O pessoal da gravadora disse que não iria gravar o terceiro, quebraram o contrato. E ainda zombaram dela, dizendo que ela não vendia nada. Então Ludmilla apresentou um projeto, que ela tinha um projeto no coração para produzir 2 CDs por ano. E aí riram dela. Você não vende nenhum, quanto mais 2. Nós saímos daquele dia daquela empresa, ela chorando muito, muito entristecida. E aí dentro do nosso carro, eu parei o carro e falei, Ludmilla, não fica assim. Eu vou construir uma gravadora para publicar todos os sonhos que Deus puser no seu coração. Aí ela olhou para mim e falou, mas você não sabe como fazer isso. Eu disse, não sei, mas eu vou aprender. Eu vou descobrir como fazer. E aí eu comecei a fazer isso. E aí nasceu a gravadora Ferber Lino, conhecida como Kairos Music. E depois de consultar alguns entendidos do ramo, me disseram que era um suicídio lançar 2 CDs por ano, porque um mataria o outro, não dava tempo. E aí eu disse, se Deus pôs no coração dela, Deus vai honrar. E foi aí que nasceu a série Adoração Profética e a série Para Orar e Adorar. Grandes sucessos. E a partir daí a carreira da Ludmilla explodiu, tomou grandes proporções. E sempre estávamos juntos. Da nossa relação, tivemos 3 filhas. A Ana Lídia, minha primogênita, a Vanessa, a filha do meio, e a Daniela, a caçula. Tivemos um ministério, Igreja Celular Internacional, que teve bastante expressão no Rio de Janeiro. Mas aqui eu quero começar a falar um pouquinho sobre divórcio. Divórcio. Primeiro, as bases que foram esse divórcio. Dizem que eu abandonei Ludmilla no meio do tratamento da doença dela. Mentira, fake news. A nossa separação se deu de comum acordo, depois de anos sendo acompanhados por psicólogos, terapeutas, tentando resolver o casamento. E depois de um dia inteiro reunidos, no dia 13 de fevereiro de 2013, no final do dia, chegamos à conclusão que eu deveria sair de casa, que não teria como continuar o casamento. Então eu me levantei, abracei Ludmilla, chamei minhas filhas, comunicamos a elas, eu fiz as minhas malas e saí. E deixei Ludmilla em casa, na casa que vivemos juntos 16 anos, junto com as minhas filhas, com seu ministério intacto. Jamais a acusei de qualquer coisa, jamais a expus sob qualquer aspecto, não a denegri, jamais fiz isso. Permiti que ela continuasse dando vazão ao que Deus punha no seu coração. Todos são testemunhas disso. Mas hoje eu venho aqui indignado, porque não respeitam sequer a memória dela e aquilo que ela fez. E então eu vou apelar para César, como Paulo fez. E a partir de agora, todas as minhas publicações nos meus perfis e das minhas filhas, e do meu filho, que têm sido violentamente atacados, eu não consigo imaginar como um crente pode escrever para uma filha que acabou de perder a mãe, que ela é a culpada pela morte da mãe, por causa das escolhas pessoais dela. Me enviaram também um vídeo horroroso de uma pessoa que se disse ter uma revelação que Ludmilla estava no inferno. Juízos muito temerários. Mas ainda dentro da balbúrdia da teologia, eu ainda vou respeitar a opinião pessoal dessas pessoas. Agora, falarem acusando a minha pessoa de prostituto, de adúltero, de agressor, como alguns já escreveram no meu perfil, que Ludmilla era agredida fisicamente, que eu era violento. A partir de agora, eu não somente vou bloquear e apagar essas mensagens, mas antes eu vou printar todas elas
e você vai responder na justiça por cada uma dessas acusações e vai ter que provar sobre isso. Então tome cuidado com aquilo que você vai escrever a partir de aqui, a partir de agora, ok? Ludmila foi tratada com carinho a vida toda, com muita dedicação e muita devoção. Eu deixei a minha família toda em Goiás, meu pai morreu em Goiás, longe de mim, porque eu estava no Rio de Janeiro cuidando da minha família e do ministério que Deus me deu no Rio de Janeiro. Um menino que saiu de Goiás para enfrentar o Rio de Janeiro sozinho, e Deus nos deu vitória nesse período ali, ok? Mas Ludmila era bem tratada, sempre foi. Sempre foi. Todas as acusações que fizerem a partir de agora vão ser levadas à justiça. E vocês vão responder por elas. Parem de perturbar a minha família. Parem de perturbar as filhas de Ludmila Ferber. Parem de perturbar, parem de achar que são os juízes desse mundo, porque vocês não são. Agradeço as manifestações de carinho, de apoio, de força que elas têm recebido e que eu também tenho recebido. Mas a partir de aqui, nós não vamos mais aceitar isso. Um outro aspecto que estão fortemente dizendo é que eu teria deixado a Ludmila para me casar com a esposa que eu tenho atualmente. Mentira, fake news. Minha esposa tem sido prejudicada, o trabalho dela tem sido prejudicado, ela tem sido abordada de maneira hostil, chamada de Dalila, de pombagira, de destruidora de lares e por aí, sendo que eu só vim a conhecer Larissa, minha esposa, 5 anos depois da minha separação. 5 anos. E Ludmila anunciou que estava doente 5 anos depois da nossa separação, em 2018. Então, quando dizem que nós a abandonamos, que eu a abandonei, é uma grande mentira. Isso não é verdade. E com relação à família que eu tenho hoje, o meu filho nasceu no final do ano de 2018. Alguém pegou um vídeo que eu postei na internet há muitos anos do nascimento de um sobrinho neto meu. Eu coloquei ali naquele vídeo uma descrição, nasceu mais um lino. A pessoa teve a coragem de ir lá, printar aquilo e dizer, olha só, ele já teve filho em 2014. Cuidado com o que fazem. Por último, eu quero compartilhar uma situação que aconteceu, onde uma pessoa entrou no meu Instagram e fez o seguinte comentário. Ah, você agora vi falar palavras bonitas depois que morreu? Quero ver falar em vida. E aí eu entrei no direct dela e respondi. Respondi dizendo assim, você acha mesmo que em 25 anos de relacionamento eu nunca disse palavras mais agradáveis do que essa singela homenagem que fiz agora? Você acha mesmo que ela conviveu comigo 25 anos sendo maltratada ou não ouvindo nada? Você acha mesmo? E aí a pessoa me respondeu dizendo, pastor, me perdoe, porque eu simplesmente desabafei no seu perfil. Porque nessa semana eu perdi 2 tios com Alzheimer, já velhinhos, e eles não receberam uma visita, eles não receberam o carinho de ninguém, mas depois que eles morreram, encheram os perfis de comentários, de como eram bons, de como eram isso. Por isso que eu falei isso no seu perfil. Me perdoe. Eu respondi para ela assim, olha, você está perdoada, mas tome cuidado, porque as nossas palavras têm consequências. Eu a perdoei, mas por causa também disso, dessa situação que eu estou aqui esclarecendo tudo isso que eu estou falando para vocês. Certamente que eu terei que fazer mais alguns vídeos como esse. E farei, se for necessário. Porque há muita coisa envolvida, muitas situações envolvidas. E talvez eu tenha que falar um pouquinho sobre o divórcio.
Por que acabou? Por que acabou? Existe um grupo de pessoas dentro da igreja evangélica que não aceita o divórcio de jeito nenhum. Eu sou um deles. Tanto que me penitenciei depois do divórcio e não voltei aos púlpitos, porque me considerava assim impróprio para ser líder de igreja tendo sido divorciado. Muito bem. Realmente Jesus não permite divórcio. Divórcio é um pecado. Mas talvez agora eu mexa em coisas tão profundas da igreja, mas eu não tenho me importado muito com essa história de reputação, não. Nunca fui ligado a isso. Eu vou te dizer o que eu penso. Divórcio é pecado, mas ele não é imperdoável. A Bíblia só fala de um pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Divórcio é pecado e divórcio é ruim. Divórcio traz consequências horríveis. Ninguém sabe as dores que eu sofri. Ninguém sabe o que eu passei. Ninguém sabe que eu estive à beira da morte algumas vezes depois do divórcio. Eu não recomendo o divórcio para ninguém. Recomendo que você busque conserto, cura, perdão, restauração, sempre em primeiríssimo lugar. Mas se acontecer um divórcio, não significa o fim da sua vida. Não significa que você está inutilizado para sempre, descartado. Não interessa se você foi útil, mas você divorciou, agora você é descartado. Isso é mentira. Isso não é verdade. Deus não olha para a gente assim. O meu divórcio foi uma tragédia. O meu divórcio foi um fracasso. O meu divórcio foi uma vergonha. Agora, sabe por que ele aconteceu? Você quer saber por que ele aconteceu? Eu vou te dizer qual foi o motivo do meu divórcio. Carnalidade. Carnalidade, tanto minha quanto dela. Porque somos seres carnais, somos gente. E por causa disso, nós tivemos uma relação desgastada. Fomos perdendo a cumplicidade na medida que fomos ganhando dinheiro. Na medida que nos enriquecemos, cada um foi para um lado. Eu dizia, Ludmila, você vai cantar em tal lugar, eu vou vender disco em outro lugar. Eu vou pregar em tal lugar, eu vou para a fazenda em tal lugar, eu vou fazer o leilão em tal lugar, eu vou cuidar da igreja, eu vou pastorear. Eu chegava em casa meia-noite, depois de gabinetes pastorais, ela já estava dormindo. Eu saía de casa às 5 horas da manhã para ir para a fazenda, ela continuava dormindo. Sabe o que é isso? Perda de cumplicidade. Quando a gente viu, cada um morava em um planeta diferente. Mas o que aconteceu? As pessoas querem saber, né? Entrou outra pessoa, entrou alguém. Não te interessa o que tem acontecido. O que realmente interessa para alguém que ama o reino de Deus é lastimar, é orar, é pedir graça e misericórdia de Deus, só isso. Infelizmente, nós perdemos Ludmila, mas a obra dela está aí. A obra dela está aí, vai durar por muito tempo. E nós temos que continuar. Enquanto tivermos fôlego aqui nessa terra, nós temos que continuar. E é isso que farei. Hoje eu tenho um filho pequeno, de 3 anos de idade. Meu filho se chama Antônio César. E publicaram imagens dele e da minha esposa Larissa, juntamente com a imagem minha e da Ludmila, sugerindo que a minha família hoje é o motivo da perda da família anterior que eu tinha. Vão pagar por isso. Vocês vão ser responsabilizados por isso. Já estão sendo. Já estão sendo. E no mais, aqueles que têm graça no seu coração, eu peço oração. Eu peço que orem pelas minhas filhas, porque estão sendo terrivelmente atacadas. Parem de perturbar minha família. Parem. Parem de reagir como haters, odiosos. O povo de Deus precisa amar, não é odiar. O povo de Deus precisa promover e não destruir. O povo de Deus precisa pregar a graça e o amor.
e não a perseguição e a intolerância. A intolerância com crédulos, a intolerância com escolhas, a intolerância das pessoas. Deixe as pessoas em paz. Sirva a Deus da forma como você entende. Mas eu duvido que Deus tenha te designado para perseguir as pessoas. Você não é delegado da vida de ninguém. Cuide da sua vida, porque um juízo vai vir sobre mim e sobre você um dia. E cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, inclusive de cada uma das palavras que nós falarmos. Eu quero terminar aqui agradecendo as pessoas que manifestaram seu carinho, seu apoio, seu reconhecimento. Eu recebi muitas mensagens de pessoas que conviveram conosco no ministério durante muitos anos, relatando da saudade daquele tempo, de como aquele tempo foi de crescimento, como foi bom, como foi tremendo para suas vidas. Isso muito alegra meu coração, e eu sei que alegraria muito o coração da Ludmila. Agradeço muito por isso e continuo pedindo as orações. E quero finalizar ainda dizendo, uma pessoa em um site disse assim, olha, o canalha ainda vai lá e bloqueia e apaga as mensagens que a gente escreve lá no perfil dele. É o seguinte, o perfil é meu. Se você não gosta de mim, não vá nele. Simplesmente isso. Mas você não tem o direito de entrar na minha casa e despejar o lixo do seu coração nela. Continuarei fazendo isso. Continuarei bloqueando e apagando. Mas antes vou printar tudo a partir de agora. Ok? É isso. Que Deus tenha misericórdia de nós e do seu reino e que o seu reino venha sobre a terra, sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, obrigado. Obrigado por nos compreender, nos entender nesse momento. E sigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado. Shalom, galera. Fique de olho no canal que logo logo a gente está voltando com mais notícias do mundo gospel, religioso e notícias de relevância para o momento. Deixe seu like no vídeo, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, pois sua participação é muito importante para o crescimento do nosso trabalho nessa plataforma. Comente o vídeo. Tchau, tchau.